Boa noite para todos vocês. Que Deus cubra a tua casa, a tua vida, com toda a sorte de bênçãos nessa noite de sexta-feira. Nós vamos começar agora a nossa oração. Se você não preparou o óleo, prepara um pouquinho de óleo aí, ou então um pouco de azeite. Se você tiver, eu vou consagrar o óleo, eu vou abençoar o azeite, e em nome de Jesus Cristo eu vou ungir o alto da tua cabeça, eu vou ungir as tuas mãos e os teus pés. Essa unção de sexta-feira é para Deus tocar em todas as áreas da sua vida. O mal, ele pode se esconder dos meus olhos, dos teus olhos, mas ele não pode se esconder dos olhos do nosso Deus. Aonde o mal estiver alojado, vai cair por terra, vai sair, vai bater em retirada no nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos agora orar, nós vamos agora falar com Deus. Você vai fazer aí da tua casa, o teu santuário, o teu lugar de oração, o teu lugar de comunhão com Deus. Eu vou orar, eu vou falar com Deus. Mas você aí na tua casa, você não vai assistir a live, você não vai assistir o culto, a sala de oração, você vai participar. Você vai participar com a sua fé, porque eu creio que se você participar com a tua fé, você sai levando a tua bênção, você sai levando o teu milagre. Amém? Tá todo mundo me ouvindo bem? O som tá chegando bem aí para vocês? Tá bom o som, Simone? Tá bom, Romário? Que bom, glória a Deus. Pessoal que tá pelo YouTube, tá me ouvindo bem? Escreve aí no chat. Você que tá pelo YouTube, Bispo, o som tá chegando bem aqui para mim. Me dá um retorno aqui para a gente começar a nossa oração de hoje, sexta-feira. Dona Fátima diz, tá ok. Obrigado, Dona Fátima. Então tá bom. Vamos falar com Deus agora. Vamos entrar em oração. Se você puder, aí onde você está, na tua casa, feche os teus olhos. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Porque é na presença de Deus, é buscando a Deus que a nossa vida muda. É buscando a Deus que nós vencemos todas as batalhas. Então agora, vamos falar com Deus, vamos agora entrar em oração. Nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador, é que nesse momento, Pai, nós nos colocamos na presença do Senhor em oração. Nós nos reunimos, meu Pai, no teu nome, Jesus. Pois a tua palavra diz, meu Pai, que aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no teu santo nome, o Senhor estaria no meio delas. E nessa noite, Pai, nós estamos aqui no nome de Jesus. Ainda, meu Deus, que fisicamente estejamos separados, estejamos distantes, mas pela fé, meu Pai, nós estamos de mãos dadas. Nós formamos essa campanha de fé, essa corrente de oração e fazemos, meu Pai, na certeza da tua palavra, na certeza da tua promessa, meu Pai. A tua palavra que diz, Senhor, que tudo que eu pedi na oração, crendo, eu vou alcançar, crendo, meu Deus, eu vou receber, meu Pai. E nesse momento, Deus, eu levanto a minha voz aos céus, eu levanto a minha voz em oração, Pai, e eu apresento a vida de cada pessoa que está orando comigo. Eu apresento, meu Deus, a vida dessa mulher, a vida desse homem. Eu apresento, meu Pai, os jovens, as crianças. Esta pessoa, meu Pai, que vem orar comigo nessa noite de sexta-feira, porque ela precisa do Senhor, meu Pai. Ela precisa de libertação espiritual. Ela precisa de ajuda, de socorro, meu Pai. Esta pessoa, meu Deus, que vem enfrentando problemas, os mais diversos, meu Pai.
Problemas, meu Deus, que ela vem tentando resolver e não consegue. Pelo contrário, meu Pai, a cada dia as coisas estão piorando, meu Deus. É como se essa pessoa, meu Pai, tivesse num pântano, tivesse, meu Deus, numa areia movediça, e cada movimento que ela faz, meu Pai, tentando sair do problema, tentando sair dessa situação, parece que a vida dela desce mais, meu Pai. São doenças, enfermidades, doenças, meu Pai, que essa pessoa vem tratando, vem gastando, meu Pai, e não consegue resolver. São problemas familiares, meu Pai, que ela já não sabe mais o que fazer, meu Deus. São as brigas constantes, a confusão dentro de casa, o vício acabando com tudo, meu Pai. Tem mães aqui agora, Senhor, orando e derramando lágrimas, Pai, porque a filha está perdida no vício, porque o filho, meu Pai, já destruiu tudo por causa do vício da bebida alcoólica, vício da droga, do jogo. Oh, meu Pai, eu sei que o Senhor tem a saída, eu sei que o Senhor tem a solução. Pai, não tem problema que o Senhor não possa resolver. Não tem situação difícil, não tem enfermidade, não tem bruxaria, não tem olho grande, não tem mal, meu Pai, que o Senhor não possa, meu Pai, dar vitória, que o Senhor não possa resolver. Por isso eu peço, meu Pai, em nome de Jesus, que já nessa oração inicial, meu Pai, a mão do Senhor, o poder do Senhor, meu Pai, toque na vida desta pessoa, toque aí no corpo dela, meu Pai, toca no emocional, esta pessoa, meu Pai, com crise de ansiedade, meu Deus, essa pessoa, meu Pai, em depressão há meses, essa, meu Pai, que não dorme há muito tempo, Senhor. E quantas pessoas, Pai, quantas pessoas que no desespero, na aflição, elas pensam que para elas não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais solução. Mas eu sei, Pai, que o Senhor é a saída. Eu sei que o Senhor tem a solução, meu Pai. Então vem abençoar a vida de cada pessoa nessa noite. Meu Pai, esses momentos que nós iremos passar aqui, nesse culto online, nessa live, nessa sala de oração, que o Senhor possa estar trabalhando, operando, abençoando, tocando na vida de cada pessoa, Pai, para libertar, para curar, para socorrer, para abençoar. É isso que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, Pai. E nas mãos do Senhor eu entrego a vida de cada pessoa. Nas mãos do Senhor eu entrego a direção, meu Pai, desse culto de sexta-feira. Pai, traz aquelas pessoas que ainda não puderam entrar, que ainda não puderam conectar, meu Pai. E que todos nessa noite sejam curados, sejam libertos, sejam abençoados. É isso que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. E na certeza, meu Pai, da tua bênção, na certeza do milagre, eu te agradeço. Eu te agradeço, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aí na tua casa, louve a Deus agora. Abre o teu coração, louve a Deus. Tem uma palavra para você. Não desanime. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus, Tudo que
você pediu a Deus já está vindo. já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar. Esses dias Deus se viu chorar num canto escondido. no canto escondido. Você mal conseguia falar. Você mal conseguia falar. Deus só ouviu o seu Eu gemido. só ouvi o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui, canta, igreja, louve a Deus. Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo. sabe de tudo. E Ele me mandou falar que vai Ele me mandou falar que vai mudar o seu rumo. mudar o seu rumo. Ele está enviando um consolo para sua alma. Ele está enviando consolo Aleluia. para sua alma. Enxugue essa lágrima do rosto. Enxugue essas lágrimas no rosto E tenha calma. e tenha calma. Abre teu coração e declara para a tua vida, vai passar. Vai passar. Eu sei que essa luta Eu logo sei vai que essa passar. luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança Não em você deixa morrer. esperança em você morrer. Você precisa Você crer. precisa crer. Vai chegar Vai chegar a solução para tudo que te a aconteceu. solução pra tudo Deus, Ele que tem a saída, minha irmã, meu irmão. aconteceu. Ele tem a solução, Ele tem a Você resposta. vai ter de volta o que você perdeu. Só não se Só desespere. não se desespere. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Oh, meu Pai, abençoa o teu povo nessa noite. Visita, meu Pai, aqueles que estão clamando, pedindo ajuda, pedindo socorro, meu Pai. Mas Oh, Pai. o Deus que me enviou Envia do teu poder, Senhor. Aleluia. sabe de tudo. E Ele me mandou falar que vai Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo. mudar o seu rumo. Ele está enviando consolo para tua alma. Glória a Deus. Ele está enviando o consolo Aleluia. a sua alma. Enxugue essa lágrima no rosto. Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma. e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta Eu sei que esta luta logo vai passar. tá doendo, mas não vai querer parar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança Não em você deixa a morrer. esperança em você morrer. Você precisa Você crer. precisa crer. Vai chegar a solução. Vai chegar a solução para tudo que já aconteceu. Você vai ter de volta. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Com toda a tua fé, louva a Deus. Vai passar. Vai passar. Eu sei que essa luta Eu sei que esta luta logo vai
Tá doendo, mas não vai querer parar. Tá doendo, mas não vai Querer. parar. Não deixe a Não esperança. deixa a esperança em você morrer. Você precisa Você crer. precisa crer. Vai chegar a solução. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de Você volta. vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Levante as suas mãos para Deus com toda a sua fé. Levante as duas mãos para os céus e ore assim comigo com toda a sua fé. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego, meu Pai, todos os meus problemas nas mãos do Senhor. E eu creio, Pai, na minha bênção. Eu creio na minha vitória, no meu milagre. Por isso eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço de todo o meu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, diga que assim seja. Diga amém. Graças a Deus. Glória ao Pai. Glória ao Filho. E glória ao Espírito Santo. Louvado, bendito, magnificado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez, gente, boa noite para todos vocês. Boa noite para você que entrou depois da oração inicial. Você que entrou aqui na videoconferência, boa noite, seja bem-vindo. Você que está pelo YouTube também, boa noite, seja bem-vindo. Que Deus abençoe a tua vida. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele já está te visitando. Que o Espírito Santo já está tocando aí no teu coração, está tocando na raiz do problema, para fazer aquilo que você não pode fazer, para controlar aquilo que você não pode controlar. Fica até o final do culto. Deus tem bênção para a tua vida. Eu tenho certeza que se você perseverar até o final, você vai sair levando a bênção para a tua vida, você vai sair levando a bênção para a tua casa. Amém? Eu quero entregar para você uma palavra de Deus, uma palavra de fé. Procura prestar atenção na palavra. A bênção da tua vida está na palavra de Deus. A mudança para a tua vida, Jason, está na palavra de Deus. Amém? Não deixa nada te atrapalhar, não deixa nada tirar a tua atenção. Você que está pelo YouTube, se você ainda não está inscrito, toca aí no botão com a palavra inscrever-se, já se inscreva, para você não perder nenhuma oração aqui do canal. Já deixa também aí o joinha, já deixa o like e já faz o seguinte, pega o link dessa oração e manda para aquela pessoa que você conhece, que está sofrendo, que está precisando muito, mas muito de libertação. Manda o link para ela. Você vai abençoar a vida dela nessa noite. E Deus vai te abençoar muito mais, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Amém? Se você tem uma Bíblia aí na tua casa, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 38. Lucas 10, 38. Evangelho de Lucas. Dona Aparecida, vamos orar assim pela família no nome de Jesus, para que o Espírito Santo venha confortar, consolar a família por essa perda. Conta com as nossas orações, tá bom, Dona Aparecida Francilino? Em nome de Jesus. Se você tem uma Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo
38. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Antes de nós lermos aqui o texto, deixa eu falar uma coisa muito importante para você. Deixa eu falar uma coisa muito séria. Que se você entender isso de todo o teu coração, a tua história muda. Se você entender isso que eu vou falar de todo o teu coração, o teu sofrimento já vai ter data de validade para terminar. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você priorizar a sua vida espiritual, as coisas se acertam para você. Escuta o que eu estou te falando. Se você priorizar a sua vida espiritual, e quando eu falo de priorizar a vida espiritual, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de placa de igreja, eu estou falando de você tomar a seguinte decisão. Preste atenção nisso. Deus vai ser a prioridade da minha vida. Eu vou buscar a Deus acima de qualquer coisa. Se você priorizar a tua vida espiritual, todo o resto da tua vida, no tempo de Deus, ele vai estar se acertando. Ele vai estar indo para o devido lugar. Você está entendendo, sim ou não? O que Deus tem me mostrado nesses tempos? O que eu tenho visto atendendo e respondendo pessoas todos os dias? Para você ter uma ideia, todos os dias eu respondo uma média de 80 a 100 mensagens todo santo dia. Todo santo dia. Pessoas de tudo quanto é lado. Pessoas do Brasil, pessoas de fora do Brasil. E o que eu tenho visto? Que a maioria das pessoas, elas estão sofrendo, elas estão gemendo na mão do inimigo, elas estão vivendo vida de desespero, porque Deus não é a prioridade da vida delas. Isso é forte que eu estou falando. Eu sei que isso mexe com muita gente. A maioria das pessoas, elas querem resolver o problema, mas elas não querem Deus. Ela quer ser curada da enfermidade, mas Deus não é a prioridade para ela. Ela quer resolver o problema dentro de casa, mas Deus não é a prioridade. Ela quer resolver o problema financeiro, mas Deus não é o que ela quer. E por conta disso, por ela não colocar Deus como prioridade, como é que ela vive dentro dela? Desesperada. Desesperada. Um vazio muito grande. Dúvida, incerteza, medo, preocupação. Você sabe que tem gente que dorme, mas ela não descansa. Ela pode dormir 10 horas, ela acorda pior do que quando foi dormir. Porque o problema está dentro dela. E o problema aqui dentro, pessoal, você só vai resolver com Deus. Não tem jeito. O problema de alma, o problema do coração, o problema interior,
É com Deus que você vai resolver. E é aquilo que eu tenho dito aqui. Se resolver aqui dentro, se curar aqui dentro, do lado de fora as coisas vão, a seu tempo, cada coisa vai voltar para o seu devido lugar. É a palavra de Deus. Mas se eu não quero Deus, eu quero resolver só o problema. E aí é que mora o perigo, gente. Quando a pessoa não quer Deus, ela quer resolver o problema, ela vai atrás de um, vai atrás de outro. Ela vem com o bispo, ela vai com o bruxo, ela vai com o curandeiro, ela vai com o apóstolo, ela vai com não sei quem. E vai chegar uma hora que ela vai cair na mão do golpista, do falso profeta, do charlatão, do enganador. Alguém que vai dizer para ela, não, ó, teu problema, sabe aqueles anúncios que você já viu no poste? Eu trago o teu amor em 3 dias? Já deve ter visto aí na tua cidade, né? Aqui por São Paulo você vê muito isso no poste, ó. Traga o teu amor em 7 dias. Ela está querendo resolver o problema dela. Ela não está querendo Deus. E o teu problema, você vai resolver. É com quem? É com Deus. Eu sempre anoto aqui, no meu bloco, o que eu vou falar no culto para não esquecer. Tem um versículo que eu nunca tiro daqui. Sempre quando eu termino o culto, a palavra de hoje eu tiro porque eu já vou preparar para o próximo culto. Mas tem um versículo que eu deixo aqui no rodapé do meu bloco de notas, João 15:5. Sabe o que diz? Jesus disse assim, Roberto, sem mim nada tu pode fazer. Eu estou querendo resolver a minha vida, mas eu não quero Deus. Então, gente, se eu disser para você que sem Deus vai resolver a tua vida, de repente você vai ficar até feliz, mas eu vou estar mentindo para você. Eu vou estar enganando você. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Se você priorizar Deus na tua vida. Gente, tem problema que Deus não possa resolver? Tem algum problema que Deus não possa resolver? Tem algum problema que seja difícil para Deus resolver? Tem algum problema que é impossível para Deus resolver? Me responde aí. Não, não tem. Deus é Deus onipotente. Esse problema que você está passando, essa doença, essa enfermidade, esse problema dentro da tua casa, esse problema financeiro, esse problema emocional, Deus, ele tem a solução. Mas Deus, ele não vai resolver o teu problema porque tu está precisando. Ele não vai mudar a tua vida porque tu está sofrendo. Ele vai trabalhar na tua vida. Ele vai operar na tua vida. Se você se voltar para ele. E repito, não se trata de religião. Não se trata de placa. Se trata da tua vida com quem? Com Deus. Criatura e Criador. Você está entendendo, sim ou não? Eu peço a Deus que o Espírito Santo possa estar falando no teu coração. Porque é muito triste você ver as pessoas sofrendo e você sabe que com Deus a vida delas vai mudar. Mas o problema não é Deus. O problema é que ela não quer Deus. Olha só o que diz essa palavra. Lucas 10:38. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com você. E você vai entender de forma mais clara o que eu estou querendo falar para você nessa noite. O que eu estou querendo entregar para você nessa noite.
E se você entender isso, e a partir de hoje tomar essa decisão, não, eu vou me agarrar com esse Deus vivo, tua vida vai mudar. A tua vida vai mudar. Você vê, por exemplo, você tem a oportunidade de ter a igreja dentro da sua casa. Olha só. Isso aqui que nós fazemos todas as semanas não é live para entretenimento, não. É culto. É palavra, é oração forte. O que você tem na igreja, você tem aqui. Você tem a oportunidade de buscar Deus. Agora, a pergunta é a seguinte: você quer Deus? Porque quando a pessoa quer, não tem desculpa. Você vê, por exemplo, eu estava aqui antes do culto pensando, em 1900, de 90 a 92, nós pastoreamos uma igreja lá em Manaus. Se tem alguém aqui do Amazonas, vai saber o que eu estou falando. Já tem mais de 30 anos. Eu me lembro que tinham pessoas que moravam em cidades que não tinha estrada. E elas pegavam um barco para vir a cada 15 dias no culto. Eu me lembro de uma cidade, e quem é lá do estado vai saber, chamada Parintins. Eu não sei como é que é hoje, mas naquela semana, era uma semana de barco para a pessoa chegar em Manaus. E tinha gente que uma vez no mês vinha para o culto. Ou seja, quando a pessoa está decidida em buscar Deus, não tem mau tempo. Mas quando a pessoa ela só quer resolver o problema, mas ela não quer Deus, ela está sempre procurando uma desculpa. Sabe aquele ditado que diz assim: quem quer faz, quem não quer dá uma desculpa. Você vê, por exemplo, tem pessoas que me dizem assim: ah, bispo, é que eu não posso ir na igreja porque é longe, por causa disso, por causa daquilo outro. Ok. Tá bom, minha irmã. Tá bom, meu irmão. A igreja está chegando aí na tua casa. Você está participando do culto online. Ah, não posso por causa disso, não posso por causa daquilo outro. Aí depois você vem chorar os teus problemas comigo. Depois você vem dizer: ai, bispo, a minha vida. Deus, ele tem a saída para a tua vida. Mas você precisa colocar ele como uma prioridade. Não, eu quero esse Deus. Toda semana eu estou mostrando para você testemunho aqui. A gente viu essa semana o testemunho da Claudina, 6 anos com tumor no cérebro. Desapareceu. Nós vimos o testemunho da dona Rosa aqui de Campinas. 4 anos com problema na cartilagem do joelho. E o médico disse: não tem jeito. No último exame, o médico falou para ela: parabéns, a cartilagem do teu joelho foi reconstruída. Esse é o Deus que nós cremos. Ele tem poder para curar você, para libertar você dos demônios, para restaurar o teu casamento, para abençoar a tua vida sentimental, para prosperar a tua vida, para trazer paz para o teu coração. Mas a condição é uma: que você priorize ele. E se você priorizar Deus, você não vai perder nada, você só vai ganhar. Amém? Vamos aqui, vamos para a leitura aqui. Quem está entendendo o que eu estou falando, gente? Porque às vezes eu penso que eu estou falando grego. Às vezes eu penso, olha, meu Deus, será que eu estou falando em espanhol? Você está entendendo o que eu estou falando? Deus ser a coisa mais importante da tua vida. O primeiro. O resto é secundário. Porque se Deus for a prioridade da tua vida, as coisas vão se acertar. Ah, bispo, eu estou buscando a Deus de todo o coração e as coisas não se acertam. Eu conheço Deus, você eu não conheço.
Está escrito que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Será que Deus tá aposentado, gente? Será que Deus ficou velho e já não resolve mais? Não, Deus continua sendo o mesmo Deus. Mas e você? Olha só o que diz o texto aqui para a gente orar. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Olha só. Jesus na casa de Marta e Maria. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada e em muitos serviços. Olha a diferença, gente. Deus estava na casa de Marta e Maria. A Bíblia diz que Maria sentou nos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. E Marta corria de um lado, corria para o outro, tem que fazer aquilo, tem que resolver aquilo outro, tem esse problema, tem aquilo outro, tem aquilo outro. Tem muita gente que ela está exatamente assim em relação a Deus. Ela está tendo a oportunidade de priorizar Deus. Mas Deus não é a prioridade. Ela quer resolver as coisas dela. Só que ela se esquece que nem tudo a gente consegue resolver. Porque nós somos limitados. Vai chegar um momento, ou já chegou um momento da tua vida, que você bate numa parede e você volta. Porque tem coisas que você vai resolver com quem? Com Deus. Com Deus. Tem coisas que você vai resolver com Deus. Tem enfermidade que o médico vai resolver. Mas tem enfermidade que vai ser somente com quem? Com Deus. Tem problema na família que você vai conseguir resolver. Mas tem problema que você só vai resolver com quem? Com Deus. Tem problema financeiro, a mesma coisa. Tu vai trabalhar mais, vai fazer hora extra, vai se esforçar mais, tu vai resolver. Mas tem problema que vai ser só com Deus. E aí? E quando chegar o momento daquele problema só com Deus, se ele não é a prioridade da tua vida, significa que você vai ficar com esse problema eternamente. Maria estava sentada nos pés de Jesus. A minha prioridade é Deus. Maria tinha coisas para fazer, tinha problema para resolver, mas ela sabia que se Deus fosse a prioridade, o resto ia resolver. Marta estava priorizando resolver os problemas. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Manda ela, ordena ela que venha me ajudar. Olha só que coisa. Quando você toma a decisão de buscar a Deus, quem não quer Deus se incomoda com você. E fulano agora só vive orando. Fulano agora só vive louvando. Fulano agora só vive buscando a Deus. É sinal que tu está no caminho certo. Maria estava nos pés de Jesus e Marta estava incomodada com Maria. Olha a resposta de Jesus. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. É assim que tem vivido
aquela pessoa que Deus não é a prioridade. Pessoa anda inquieta. Senta, levanta, levanta, senta. Deita, dorme, não descansa. E angústia. Ai, meu Deus, e agora? E isso e aquilo outro. Jesus disse: Marta, Marta, andas inquieta. Anda inquieta. Tem gente que ela é inquieta, inquieto. É um desespero. Mas o desespero, gente, ele mostra só uma coisa. Está faltando Deus. Porque se Deus for a prioridade da tua vida, a primeira coisa que ele vai fazer, você vai ter paz dentro do teu coração. Mesmo diante do furacão, mesmo diante da luta, mas vai ter a paz de Deus, vai estar no teu coração. E essa paz não depende, dona Isabel, de nada daquilo, porque ela vem do alto. Jesus disse assim: deixo-vos a paz. A minha paz eu te dou, mas não é como a paz desse mundo. A paz desse mundo, gente, é mentirosa. A paz desse mundo é um intervalo de um problema para o outro. Eu resolvi um problema. Estou em paz. Aí vem outro problema. Perdeu a paz. Essa é a paz desse mundo. A paz que vem de Deus, que a palavra diz que excede todo entendimento, essa paz é Deus que dá. E quando se tem essa paz, então as coisas vão se acertando. Agora, uma pessoa inquieta, uma pessoa preocupada, uma pessoa desesperada, uma pessoa agoniada, vai resolver o quê? Me diz uma coisa, quando que você no desespero resolveu alguma coisa? Me fala aí. Qual foi o dia, qual foi a vez que você estava muito desesperado e tomou uma decisão desesperada e resolveu tudo? Sabe o que acontece? No desespero a gente faz bobagem. No desespero você toma a decisão errada. No desespero você fala errado. No desespero você faz errado. E no lugar de resolver, piora. Jesus disse: Marta, Marta, tu anda inquieta, Marta. Tu tá preocupada, Marta. Tu tá desesperada, Marta. Entretanto, pouco é necessário. Ou seja, você precisa de uma coisa só. Entretanto, pouco é necessário. Ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria priorizou Deus. Jesus disse assim, tu tá aí desesperado. Corre para lá, corre para cá, não dorme, e rói a unha, e come demais, e come de menos, e gastrite nervosa, e... Resolve? Tá resolvendo? Tá adiantando? Jesus disse assim, uma só coisa é importante. Prioriza Deus. Prioriza Deus. É bíblico. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça de Deus. E as outras coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Se você priorizar a tua vida espiritual, as coisas vão se acertar. Se você priorizar a sua vida espiritual, vai ter resposta das tuas orações, vai ter providência, vai ter agir de Deus, vai ter socorro, vai ter livramento. Ele não vai te desamparar. Você entendeu, sim ou não? Quem entendeu a palavra? Bispo, eu entendi. Eu entendi que Deus tem que ser a prioridade da minha vida. Se Ele for a prioridade da sua vida, as coisas vão se acertar. Coloca isso dentro do teu coração. Se Ele for a prioridade da sua vida, as coisas vão se acertar. Mas se você estiver só querendo resolver o problema, tu não vai resolver nada sem Deus. E o pior de tudo, você está arriscando cair num golpe. Porque vai chegar alguém que vai falar para você, traga o teu amor em 7 dias.
Resolva o teu problema. É fácil, tu não precisa de Deus. Aí depois você vai ficar chorando. João 15:5. Jesus disse o quê? Sem mim, nada podeis fazer. Guarda essa palavra no teu coração. Guarda essa palavra no teu coração. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Eu vou orar forte pela tua vida. Mas antes de orar forte, eu vou pedir para você, curva a tua cabeça aí na tua casa, se você puder, feche os teus olhos por 1 minuto. Eu vou fazer uma oração por você. E se você entendeu a palavra e quer Deus na tua vida, você vai falar aí com Deus: Deus, a partir de hoje, o Senhor vai ser a prioridade da minha vida. Repito, não estou falando de placa, não estou falando de religião, eu estou falando de vida, eu estou falando da tua vida. Poderoso Deus e Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, Pai, entre no coração dessa pessoa. Eu não sei da vida dela, eu não sei do que ela está passando, eu não sei o que ela está sofrendo, mas eu sei que o Senhor tem a solução. E que se ela, meu Pai, tomar a decisão nessa noite de se agarrar com o Senhor, de se apegar com o Senhor mesmo, a vida dela vai mudar, meu Pai. Talvez hoje ela só tenha lamento, reclamo, tristeza, problema e sofrimento. Mas a tua palavra diz que o Senhor transforma a maldição em bênção. Então, Pai, que essa palavra fique gravada no coração de cada um aqui nessa noite. Em nome de Jesus, e que todos digam amém. Amém? Muito bem. Nós vamos orar agora a oração da libertação. Quem tem o óleo aí, quem tem o azeite, pega aí, por favor, o óleo, pega aí o azeite. Eu vou consagrar o óleo. Eu vou consagrar o óleo, o azeite. Pela fé, eu vou ungir você. Vou ungir a tua cabeça, as tuas mãos e os teus pés. E vou fazer a oração forte em nome de Jesus. O poder de Deus vai tocar na tua vida e toda a bruxaria, toda a feitiçaria, toda a inveja, todo olho grande, todo mal espiritual vai sair. Tua vida vai andar para frente. Escuta o que eu estou te falando. Vai andar para frente a tua vida no nome de Jesus. Apresenta o óleo, por favor. Meu Deus, meu Pai e meu Rei. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, consagra o óleo, o azeite, que essa pessoa está levantando agora em casa para oração. Que não seja, meu Pai, mais um simples óleo, que não seja mais um simples azeite, mas que seja fogo do Espírito Santo. O fogo que vai consumir todo ataque espiritual. O fogo que vai trazer libertação nessa noite. Pai, quando eu ungir a cabeça, as mãos, os pés desta pessoa, Pai, que o poder do Senhor venha tomar toda a vida dela. E aonde o mal tiver, meu Pai, que ele saia, que ele bata em retirada em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ungir você. Em nome do Senhor Jesus, pela minha fé, eu unjo o alto da tua cabeça com a unção de libertação e de quebra de maldição. Coloca o óleo, o azeite em cima da cabeça, no alto da tua cabeça. Recebe a unção de libertação nas suas mãos. Na sua cabeça, perdão. Apresenta as mãos agora. Em nome de Jesus, pela minha fé, eu unjo as tuas mãos com unção de libertação. Coloca o azeite nas tuas mãos. Passa as mãos assim, uma na outra. Uma na outra. Em nome de Jesus, pela fé, eu unjo agora os teus pés. Unge aí o teu pé direito agora.
Unge o esquerdo agora, em nome de Jesus. Se você tem foto da família, unge as fotos aí agora. Quem tem peça de roupa, unge aí a peça de roupa do familiar. Se você tiver a garrafa com água, quiser colocar uma gotinha do óleo na água, ainda a água que você vai beber, esse óleo é um óleo limpo, imagino. Coloca aí, por favor. E nós vamos fazer agora a oração de libertação. Eu vou orar forte em nome de Jesus. E se tem algum mal espiritual na tua vida, ele vai sair. E você vai ser liberta. Você vai ser liberto em nome de Jesus. Eu vou pedir para você ficar sentada, sentado. Porque, principalmente sexta-feira, eu peço isso. Porque pode acontecer que na hora da oração, você se sinta mal. Eu já digo de antemão, em nome de Jesus, o mal vai sair sem manifestar. Não tenha medo. Eu estou dando ordem em nome de Jesus Cristo. Ele vai sair do teu corpo sem manifestar. Mas pode acontecer de você se sentir mal, sentir tonteira, sentir arrepio, sentir o corpo pesado, sentir ânsia de vômito. Não tenha medo. Isso é libertação. É o poder de Deus entrando e o mal sacudindo para sair. Fica sentada, fica sentado, por favor. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Em nome de Jesus. Eleva o teu pensamento para Deus agora. Eleva o teu pensamento para o céu agora. Meu Deus e meu Pai, está escrito na tua palavra que o Senhor veio a este mundo para desfazer as obras do diabo. Meu Pai, nessa fé, debaixo desta palavra e em nome de Jesus Cristo, eu estendo agora a minha mão e pela minha fé, meu Pai, eu coloco a minha mão agora no alto da cabeça dessa pessoa que está orando comigo nessa sexta-feira. E eu peço, meu Pai, entra agora com teu poder. Entra agora, Pai, com fogo do Espírito Santo, do alto da cabeça até os pés. Toca no sangue dessa pessoa, Pai, na carne, na pele, nos ossos, nos órgãos. Toca nos pensamentos, no emocional desta pessoa, meu Pai. E toda a força do mal, toda a bruxaria, toda a feitiçaria, toda a magia negra, todo o olho grande, toda a inveja, todo o mal espiritual na vida desta pessoa sai agora, sem manifestar, sai do corpo dela agora, sai do corpo dele agora, você que está na vida dessa pessoa, você que está no corpo desta pessoa, você que entrou através de uma praga, lançar uma praga sobre ele, sobre ela. Você, espírito de maldição hereditária, você que vem passando de geração em geração, você saiu da bisa, entrou na avó, saiu da avó, entrou na mãe, e agora você está nela, agora você está nele. Você saiu lá do antepassado, lá do bisavô, e entrou no avô, entrou no pai, e agora está na vida desse homem, colocando doença, colocando as mesmas doenças do passado, colocando os mesmos problemas do passado, colocando o mesmo sofrimento do passado. Espírito de maldição hereditária, sai daí agora, sai daí agora, sai daí agora,
Você que vem acompanhando esse homem, você que vem acompanhando essa mulher, chegou o seu dia de derrota, chegou o seu dia de derrota, a tua força é quebrada, a tua força é quebrada, sai dela, sai dele agora, em nome de Jesus Cristo. Você que foi pago, você entrou na vida desta pessoa através de bruxaria, através de feitiçaria, fizeram um trabalho para ela, fizeram um trabalho para ele, numa sexta-feira como essa, à meia-noite, colocaram um trabalho, um despacho lá na encruzilhada, arriaram um trabalho lá na encruzilhada, lá dentro do cemitério, lá na Mata Virgem, lá na beira do rio, na beira da praia, e nesse trabalho estava o nome dele, nesse trabalho estava o nome dela, estava a fotografia dessa pessoa, nesse trabalho estava o fio de cabelo dela, estava a peça íntima dela, e você entrou no corpo dela, espírito de doença, espírito de enfermidade, sai daí agora, espírito de perturbação, essa pessoa espiritualmente está perturbada, há muito tempo ela não dorme, ela tem insônia há muito tempo, e quando ela chega a dormir, ela tem pesadelo com ritual, ela sonha com mortos, ela sonha com muito sangue, é você na mente dela, é você no corpo dela, sai daí agora, espírito do medo, essa pessoa tem medo do dia, tem medo da noite, espírito do desespero, espírito maligno que faz essa pessoa ver coisa dentro de casa quando não tem nada, ela vê sombra, ela está vendo sombra dentro de casa, ela está ouvindo vozes, ela ouve pessoas que já morreram chamar por ela, mas não é você na mente dela, é você querendo enlouquecê-lo, a tua força é quebrada, solta o corpo dela, solta a vida dela, solta o caminho dela, a vida dessa pessoa está toda amarrada, está toda trancada, trabalho amarrado, negócio amarrado, tudo que ela faz está dando errado, tudo que ela tenta fazer está dando errado, porque você, Satanás, porque você está na vida dela, está no corpo dela, está no caminho dela, mas hoje chegou o dia da tua derrota, pela minha fé, no poder que há no nome de Jesus, você sai da casa dela, você sai da casa dela, você sai da família dela, você sai do corpo dela, você sai do emocional dela. Oh meu Deus e meu Pai, envia agora do teu poder, Senhor, envia fogo do Espírito Santo agora, da cabeça aos pés desta pessoa, envia fogo do teu poder aí na casa dela, no trabalho dela, e todo mal vai sendo queimado, toda bruxaria, toda feitiçaria, toda magia negra, eu lanço por terra agora, eu quebro agora todo ataque do mal, eu quebro agora todo ataque espiritual, e ordeno, solta isso, solta o corpo dela, você que está arrepiando o corpo dela, você que está fazendo ela passar mal agora, ela está sentindo tonteira, ela está com gana de vomitar, com ânsia de vomitar, é você que está aí com ela no corpo dela, ela comeu uma comida oferecida, ela comeu uma comida trabalhada, uma comida preparada para os demônios, para os espíritos malignos, e você está aí colocando dores no estômago dela, sai daí agora, sai todo mal agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ore assim comigo, meu Deus, ora com mais fé, gente, meu Deus, eu não aceito mal no meu corpo, eu não aceito o mal na minha casa, no meu trabalho, eu não aceito o mal no meu emocional. Diga comigo, meu Deus, manda agora do teu poder, manda agora fogo do Espírito Santo, e todo mal, diga queima, 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 em nome do Senhor Jesus Cristo. Levante as mãos para Deus aí na tua casa. Levanta as duas mãos para os céus. Repita assim comigo, meu Deus, em nome de Jesus, consagra as minhas mãos, abençoe as minhas mãos,
Coloca nas minhas mãos o teu poder, fogo do céu, e quando eu colocá-las em cima da minha cabeça, que todo mal seja quebrado, queimado, destruído e sair da minha vida, em nome de Jesus. Coloca as duas mãos abençoadas bem no alto da tua cabeça. Não diga nada, só pensa em Deus. Coloca as duas mãos bem no alto, bem em cima da tua cabeça. Agora, pela fé, a mão de Deus está sobre a tua vida. E todo mal é quebrado. Toda feitiçaria, toda bruxaria, toda magia, todo olho grande, todo feitiço, todo quebranto, todo mal olhado, todo mal é quebrado, quebrado. A tua força é quebrada, Satanás. A tua força é quebrada, tu vai sair. Tu vai sair do corpo dessa pessoa. Tu vai sair do emocional dela, da saúde dela, da família dela, do trabalho dela, da vida dela. Bata em retirada agora. Vai saindo da cabeça aos pés. Diga assim comigo, em nome de Jesus. Todo mal vai sair agora. Vai embora agora. Pela minha fé. Diga em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Tira as mãos da tua cabeça assim, joga para o alto e diz: saia! Com fé. Saia! Toda bruxaria, toda feitiçaria, todo olho grande, toda inveja, todo mal espiritual, sai! 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 Todo o restinho do mal da cabeça aos pés, sai! Sai! Em nome de Jesus. Diga, não volte nunca mais. Fala firme, gente. Fala com fé. Diga, não volte nunca mais. Em nome de Jesus. Seja liberta agora. Seja liberto agora. Seja livre pelo meu Senhor Jesus. Recebe aí agora onde você está. Libertação. Recebe libertação. Seja liberta da cabeça aos pés. Seja liberto. Seja livre de todo mal. Seja livre no teu emocional. Essa angústia, esse aperto no peito, esse desespero, esse medo, esse pavor, essa ansiedade foi para o inferno. Seja livre. Recebe paz aí agora. Seja curada dessas dores crônicas. Seja livre no teu corpo de todas as enfermidades. Seja livre agora. Essa energia negativa que estava dentro da tua casa, esse peso, esse mal-estar, essa coisa ruim, foi para o inferno. A luz de Deus brilha dentro da tua casa agora. A luz do Espírito Santo brilha aí dentro da tua casa agora. Recebe em nome de Jesus. Toda porta que estava trancada, todo caminho que estava fechado, toda amarração da tua vida foi cortada. Recebe a bênção de portas abertas agora. Recebe a bênção de caminhos abertos. Pai, para abençoar, o Senhor me levantou. Eu estendo a minha mão para a igreja, para o povo do Senhor, os que creem na palavra. E eu profetizo sobre a vida deles. Receba libertação espiritual em nome de Jesus. Seja liberta. Seja liberto.
Seja livre de todas as amarras espirituais. Seja abençoada. Seja abençoado agora em nome de Jesus. Seja abençoada. Seja abençoado. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos. Nós te glorificamos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nessa noite houve libertação. Abençoa, meu Pai, a vida de todo o povo. Abençoe a vida de todos eles, meu Pai. No nome de Jesus eu te peço. Se você crê na libertação, agradece ao teu Deus agora. Ele quebrou todas as amarras. Ele quebrou todas as correntes do inimigo. Você não vai mais ficar com medo. Você não vai ficar mais desesperada, desesperado, sem dormir, preocupado. Deus está com você. Deus, Ele está com você aí agora. Você pode sentir uma paz dentro do teu coração. Você pode sentir a presença dEle. Ele está com você. Louvado, glorificado, exaltado seja o teu nome, Jesus. Eu te louvo, meu Pai. Eu te glorifico. Eu te agradeço. Agradece a Deus. Não peça mais não. Você já pediu. Agradece a Ele. Louva a Ele agora. A melhor forma de agradecimento é louvando. Louva a Deus aí na tua casa agora. Louve a Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer, E parecer que eu não vou e sobreviver. parecer que eu não vou sobreviver, Se o meu coração se o meu coração sentir que é o fim, sentir que é o eu vou fim, manter meus olhos firmes eu no vou Senhor. manter os meus olhos firmes Circunstâncias no Senhor. não alteram Circunstâncias não alteram as promessas pro meu Deus. promessas do Senhor. Tudo contribui pro meu Tudo bem. contribui para o meu meu bem. Céu e terra vai passar, Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Meu Deus não falhará. O teu amor Seu amor brilhará. brilhará E sempre cuidará de mim. E sempre cuidará de mim. Abra o teu coração e declara: nada temerei. Nada temerei. Sei que eu não estou sozinho. Sei que eu não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Todo-Poderoso é o meu amigo. Tua voz acalma o mar. Sua voz acalma o mar. Faz milagre Faz acontecer. milagre acontecer. Eu posso crer crer e descansar em descansar em Deus. Aleluia, glória a Deus. Nada temerei. Louva, povo de Eu Deus. sei que eu não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Todo-Poderoso é o meu amigo. Tua voz acalma o mar. Sua voz acalma o mar. Faz milagres. Faz milagre acontecer. Eu posso crer e descansar em Deus. Descansar em Deus. Aleluia. Sinta a presença do Espírito Santo aí na tua casa. Receba força. Receba paz no teu coração. Se uma se agitar, Receba um gozo na tua alma que vem do céu. Louvado seja o teu nome, Jesus. E parecer que E eu não vou sobreviver se o meu coração sentir que é o fim. Eu vou manter meus olhos firmes. Eu vou manter os meus olhos firmes no Circunstâncias Senhor. não alteram. Circunstâncias não alteram as
Promessas do Senhor, tudo contribui para o meu bem. contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Teu amor Seu amor brilhará brilhará e sempre cuidará de e mim. sempre cuidará de mim. Abre o teu coração e declara: nada temerei. Nada temerei. Eu sei que eu não estou sozinho. Sei que não estou sozinho. Todo-Poderoso, Todo-Poderoso é o meu amigo. sua voz acalma o mar, Sua voz acalma o mar. faz milagres. Faz milagre acontecer. Eu posso crer. Posso crer e descansar em Deus. Canta com fé, louva com fé. Nada temerei. Sei que não estou Sei que sozinho. não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, Sua voz acalma o mar. faz milagres. Faz milagre acontecer. Eu posso crer. Posso crer e descansar em Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. E descansar em Deus. Amém. Diga amém. Diga obrigado, meu Senhor Jesus, pela minha bênção, pela minha libertação. Em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Respira fundo agora. Faz assim, ó. Bispo, eu estou me sentindo bem, bispo. Estou me sentindo leve, bispo. Parece que saiu um peso de cima de mim. Bispo, eu estava angustiado, estava sentindo dores. Eu não estava bem, bispo. Mas agora eu me sinto bem. Isso é libertação espiritual. E essa libertação, ela se estende para a tua família. Creia, creia, creia. Aqueles que você pediu por eles agora, eles podem estar lá no Japão, mas Deus tocou neles. Deus visitou eles. Creia no teu coração que todo o mal caiu por terra, está debaixo dos teus pés. Está onde? Debaixo dos teus pés. Pisa na cabeça dele na tua casa, tu está debaixo dos meus pés, em nome de Jesus. Agora, ó, se agarra com esse Deus. Prioriza a tua vida espiritual, oração, meditar na palavra, ouvir a palavra. Se você puder, durante a semana, tira 1 ou 2 dias e jejue. Isso vai te fortalecer espiritualmente. E quando eu estou fortalecido espiritualmente, eu vou vencendo as minhas batalhas. Eu vou vencendo as minhas lutas. Amém? Como eu sempre digo, libertação não é uma oração, é um processo. Toda sexta-feira, vem para a libertação. E junto com a campanha de sexta-feira, domingo do Espírito Santo. Domingo de fortalecimento espiritual. Domingo agora eu vou estar fazendo 2 cultos de fortalecimento espiritual. Para quem quer vitória. Quem quer vitória? Hã? Você que está aqui. Eu faço assim porque é o pessoal que eu consigo ver aqui. Você que está pelo YouTube, você quer vitória? Escreve aí. Como eu não consigo ver você, eu preciso que você escreva, senão eu não vou saber que você está aí. Quem quer vitória? Escreve aí, você que está pelo YouTube. Bispo, eu quero vitória. Então, domingo, não falta no culto do fortalecimento, no culto do Espírito Santo. Eu vou estar de manhã cedo, domingo, aqui na cidade de Campinas, em São Paulo. Se você mora aqui em Campinas, se você mora aqui na região, vem para o culto presencial domingo, 8 horas da manhã. 8 da manhã, aqui no centro de Campinas. Eu vou falar aqui o endereço, você que é daqui, você vai saber. Rua Regente Feijó, 595, aqui no centro da cidade.
próximo do Terminal Central, no auditório do Hotel Eurosuite. Domingo, 8 da manhã, o culto da família e fortalecimento espiritual. Bispo Marcos, eu moro em outra cidade, eu moro em outra região. Logicamente, não tem como você estar comigo aqui no culto presencial. Mas nem por isso tu vai deixar de participar, porque domingo, 8 da noite, tem o culto online. 8 da noite, se Deus permitir, logicamente, nós vamos estar aqui para orar pela família e para fazer a oração do Espírito Santo, para você ser fortalecida, ser fortalecido. O apóstolo Paulo disse: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que depois de você vencer tudo, ou seja, quando você se fortalece, você vence. Bispo, eu quero a minha vitória. Então, no domingo. Quem pode estar no culto presencial? Ô, Creuza, tu vai vir no culto presencial ou não? Não vai dar para não? Tá longe, né, Creuza? Ô, bicho, tá um pouco longe. Mas vai estar 8 da noite no online, se Deus permitir. Amém. Amém, gente? Leva a sério. Prioriza Deus. E eu creio que em breve eu vou estar ouvindo você contar coisas boas. Poxa, bispo, eu estou vencendo. Eu estou indo passo a passo. Eu estou vencendo. Porque essa é a vontade de Deus. Amém? Quero fazer a oração agora. Já vou terminar já. Quero orar pela tua vida financeira. Quero orar pelo teu trabalho. Quero orar pela tua prosperidade. Bispo, eu preciso de uma bênção para o meu trabalho, para a minha vida financeira. Eu vou fazer a oração agora. E quando eu orar, você aí na tua casa, você vai orar junto comigo. Inclusive, se você puder, se estiver aí próximo de você, alguma coisa que representa a tua vida financeira, segura aí na tua mão que eu vou orar. E eu vou pedir a bênção para o teu trabalho, a bênção para a tua vida financeira. Eu quero orar também nessa oração pelas pessoas que estão participando do propósito da Arca da Aliança. Nós começamos no dia 1º de outubro um propósito de oração e ato profético. E nós vamos até o dia 31 de dezembro. Todos os dias nós estamos orando. Você está vendo aí a imagem da arca? Nessa arca aí. Todos os dias nós estamos colocando as mãos nessa arca, orando e profetizando. Que esse mês de novembro, que o mês de dezembro não vai passar em branco na tua vida. Vai ser de bênçãos, vai ser de milagres. Todos os dias nós estamos orando e profetizando. 3 bênçãos específicas. Primeiro, saúde. Para você e para a tua família. Segundo, paz. Paz de espírito, paz dentro da tua casa. E prosperidade. Deus abrindo portas de prosperidade, Deus destravando bênção financeira. Eu quero orar por você que já está no propósito. E se você que está aqui e ainda não está e diz assim, bispo, eu creio, Deus está tocando no meu coração e eu quero também participar nesse mês de novembro e dezembro desse propósito de oração. Como é que eu faço? Se você crê, se Deus está tocando o teu coração, se você já é um dizimista da obra de Deus, você vai participar do propósito devolvendo o seu dízimo. De tudo que Deus te der, primeira coisa, você vai separar o dízimo, seja muito ou pouco. E você vai abençoar esse ministério com o teu dízimo. Você vai nos ajudar para a gente ajudar mais pessoas. Você vai enviar o seu dízimo. Quando você enviar o seu dízimo, você vai pegar o comprovante, você vai mandar o comprovante. Nós vamos imprimir, nós vamos colocar o teu nome dentro dessa arca. O teu pedido de oração dentro dessa arca. E todos os dias nós vamos estar orando e profetizando sobre a tua vida. Saúde, paz e prosperidade. Bispo, eu quero participar do propósito e Deus colocou no meu coração para me semear uma oferta. Você deve fazer não o que você acha, mas o que Deus está colocando no teu coração. Se Deus colocou no teu coração para você fazer com o dízimo, faça com o dízimo. Se Deus colocou para você semear uma oferta, você vai semear uma oferta nesse mês de novembro de pelo menos R$30. Não vai te faltar. Não vai. Representando os dias desse mês de novembro. Depois nós vamos fazer dezembro. Quando você fizer a sua oferta, você vai mandar o comprovante, nós vamos colocar na arca e vamos estar orando por você nesse propósito até o último dia desse ano. Bispo, eu posso mandar um pedido também?
Fique à vontade. Eu só vou pedir para você escrever o pedido no papel, tira a foto com o celular, aí você manda a foto do pedido para a gente poder imprimir e colocar na arca. Amém? Eu vou fazer a oração agora pela tua vida financeira, e se você quer entrar no propósito, quando eu orar, você vai fazer o teu propósito aí com Deus, no nome de Jesus. Feche os seus olhos aí na tua casa. Se você puder, apresenta as tuas mãos para Deus. Quem tem carteira, cartão do banco, o que representa a vida financeira, apresenta aí para Deus. Meu Deus, meu Pai e meu Rei, em nome de Jesus Cristo, eu oro pela vida financeira de todas as pessoas, de todas que estão aqui. Essa pessoa, Pai, que apresenta a carteira de trabalho, que apresenta, meu Pai, o contrato, o currículo, as ferramentas de trabalho, cartão do banco, carteira de dinheiro, papéis, meu Pai, de dívidas, de causa na justiça. Essa que apresenta as mãos que representam a força do trabalho. Meu Pai, estende, Senhor, a tua mão forte e poderosa e abençoa a vida financeira dessa pessoa. Toca, meu Deus, no trabalho dela, no dinheiro dela, nos caminhos, nos projetos. Repreende, meu Pai, o espírito da escassez, da miséria, da porta fechada. Repreende todo o mal da vida financeira, meu Pai. E abençoa com bênção de provisão, com bênção de prosperidade e com bênção de multiplicação, no nome de Jesus. Eu oro, meu Pai, pelos dizimistas e os ofertantes desse ministério. Aqueles que o Senhor tem tocado, tem levantado para nos ajudar. Meu Pai, não deixa faltar nada para eles. Que cada dízimo que eles devolverem aqui nessa obra, que cada oferta que eles semearem aqui nesse ministério, o Senhor, Pai, possa fazer voltar para eles 30, 60, 100 vezes mais e abençoado, meu Pai. Abençoado, meu Deus. Eu peço em nome de Jesus, estendo a minha mão para a arca, Pai, e profetizo sobre a vida daqueles que já estão nessa campanha de fé, sobre aqueles que estão entrando a partir de hoje. Eu declaro, meu Pai, saúde, paz e prosperidade. Que esse mês, meu Pai, de novembro e o mês de dezembro seja de bênçãos e de milagres sobre a vida de todo o teu povo. Eu declaro isso, Senhor, e agradeço em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga que assim seja. Amém. E graças a Deus. A bênção de Deus está no teu trabalho, a bênção de Deus está sobre a tua vida financeira. Vou colocar para você aqui a chave Pix da igreja. Nessa chave Pix, que você está vendo aí, que está aparecendo aí, você vai enviar o seu dízimo. De tudo que Deus te der, de tudo que Ele fizer chegar na tua mão, você vai estar enviando o seu dízimo. Nessa chave Pix, você vai estar enviando a sua oferta. Bispo, eu não tenho Pix, eu não sei fazer, eu não gosto de fazer. Se você não tem o Pix, então você vai estar depositando nessa conta provisória do Bradesco. Quando você fizer o Pix, quando você fizer o depósito, você vai entrar nesse WhatsApp 11 972 25 3106 e você vai mandar o comprovante. Nós vamos imprimir, nós vamos colocar na arca e todos os dias nós vamos estar orando e profetizando sobre a tua vida. Saúde, paz e prosperidade. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Vou fazer a oração final, vou terminar o culto, você vai descansar. Deixa eu falar só uma coisa para vocês, gente. Por esses dias, nós vamos começar a fazer a migração dos grupos de oração para o canal de oração no WhatsApp. Todo mundo que tem um WhatsApp, talvez você não saiba, mas aí no teu WhatsApp tem um canal do WhatsApp. O canal do WhatsApp é muito seguro e tem privacidade. Primeiro, ali ninguém vai ver o teu número. Ali ninguém vai ver o teu número. E se a pessoa não está vendo o teu número, tem como ela mandar mensagem para você? Não tem. Tem como ela ficar te incomodando, ligando? Porque imagina, pessoa que você não conhece, te mandando mensagem.
fazendo chamada de vídeo. Isso vai acabar, gente. Isso vai acabar. Eu vou estar orientando como é que... É muito fácil. É muito fácil. Só que mais seguro e com privacidade. Eu creio que vai ser bênção de Deus. Por esses dias, eu vou colocar um tutorial lá no grupo, para você ver direitinho como é que faz. Vou botar o link do canal no WhatsApp, é no próprio WhatsApp. Você vai tocar no link, você vai entrar para o canal, ali vão estar a oração da manhã, do meio-dia, da noite, os links do culto, vai estar o meu WhatsApp e vai estar o WhatsApp da pastora para você estar mandando mensagem quando você precisar do mesmo jeito. Gente, por várias vezes nós já tivemos problemas de pessoas que entram no grupo e a intenção não é a oração. Por isso eu digo para você, você não conhece a pessoa, não responda a mensagem dela. A pessoa ligou para você, fez chamada de vídeo para você, tu não conhece, não é da tua lista de contato, não responda, bloqueie, tira o print do número, você manda pra gente. A gente vai identificar essa pessoa e ela vai ser removida. Porque a intenção dela não é boa. Você vê, por exemplo, essa semana, teve pessoas que pegaram a foto lá do grupo, a minha foto, ou a foto do meu perfil, colocaram em outro número e começaram a ligar para as pessoas. Ó, entra aqui que o Bispo Marco não está mais nesse grupo, não. Ó, e pior que o sujeito mandou para mim. Olha, eu estou aqui com R$970 em dinheiro. Eu estou precisando fazer um Pix. Dá para você mandar o Pix para mim? Eu vou depositar na tua conta. Falei, tá bom, você vai depositar na minha conta agora, fora. A gente tem que estar atento, gente. Mas isso vai acabar no nome de Jesus. Amém? Eu estou preparando um tutorial, um passo a passo. É muito fácil. Você vai tocar no link, aí vai aparecer seguir o canal. Você toca ali, já está no canal, só deixa o sininho ativo, porque quando eu mandar a oração, vai ser avisado para você. O canal não fica nas conversas, não. Bispo, como é que eu acho aqui o canal? Você sabe onde fica o status do teu WhatsApp, onde o pessoal bota aquela mensagenzinha que 24 horas some? Você vai ali no status, o status está em cima, o canal fica embaixo. Vai ser bênção no nome de Jesus. Amém? Eu só não vou mostrar hoje porque já está tarde, mas depois eu vou mostrar para vocês com calma e você vai entender no nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer a Deus. Dona Maria Oliveira, tudo bem com a senhora? Firme? Eita, glória a Deus. Vamos agradecer a Deus, termina o culto, você vai descansar. Amanhã, sábado, 6 horas da manhã, oração. Amanhã é o 6º dia da campanha das causas impossíveis. Quem puder, ora comigo 6 da manhã. Se você não puder orar 6 da manhã, não tem problema. Ora no horário que você puder. E no domingo, se Deus permitir, o culto de fortalecimento espiritual. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. Deus e Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Nós te glorificamos. Bendizemos o teu santo nome, Senhor. E agradecemos, Pai, por essa noite de libertação. Eu agradeço, meu Pai, pela palavra, pela libertação do teu povo, pelas bênçãos derramadas. Eu agradeço, Pai, pela vida de todas as pessoas que perseveraram comigo aqui. Pai, eles vão sair agora do culto. Guarda a vida deles, Senhor. Guarda a casa deles nessa noite. Dá para todos eles, Pai, uma noite de sono tranquila, abençoada. E esse final de semana que está começando, meu Pai, seja o melhor final de semana da vida deles. Seja de bênçãos, de proteção, de prosperidade, de livramento, Pai. Eu peço isso, Senhor, no nome de Jesus. Ore comigo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a presença do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, hoje, amanhã e para todo sempre. Quem crê, diga: eu recebo, eu tomo posse da minha bênção em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Olha para mim, gente, a bênção de Deus está com você. Quem crê? Então declara assim: a bênção de Deus está comigo. A bênção de Deus está na minha casa. A bênção de Deus está na minha vida. Amém? Uma noite de sono abençoada para todos vocês. Um excelente final de semana. E até domingo, 8 da noite, se Deus permitir. Ó, beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos na paz. Deus abençoe a todos. Uma boa noite.